falou sobre endividamento familiar. Lá na Kitja, você faz também o processo de conscientização Sim. dos seus consumidores? Tem Sim, sim. Quais são os meios que você utiliza para... O mais importante aqui, se a gente falar de forma macro, vai ser o trabalho de SEO, né? Então a gente tem o nosso blog, lá tem bastante conteúdo, dependendo do tipo de pesquisa que você faça no Google, você vê que as primeiras opções não patrocinadas são as nossas. E aqui a gente tenta linkar de forma diferente assuntos sensíveis. Você fala de cartão de crédito, sem necessariamente falar de endividamento. Você pode falar sobre boas práticas de uso de cartão, né? E é isso que é importante. Assim, o brasileiro não tem educação financeira. Zero. Você não vem da escola, ou mesmo da faculdade, cara. Até me lembro que meu pai é bancário de carreira, ele falava bastante para mim isso. Ele falou assim, cara, quando você pega a classe média alta brasileira e você vê o nível de endividamento do magistrado, do promotor, né? Que seja, tem uma rentabilidade alta, é absurdo o nível de endividamento dele. Por quê? Porque não tem uma educação financeira adequada, né? Então, assim, isso vem de berço. Então, a gente trabalha muito isso na Kitja. Boa parte das nossas comunicações, arrisco dizer que quase 20% delas não são sob cobrança, são sob orientação. Porque eu tenho, assim, quando eu recebo uma base de um parceiro nosso, que eu não tenho informações de política, que você me questionou agora há pouco, eu preciso me comunicar com esse cliente sobre alternativas. E eu não sei as opções dele, então eu vou orientar ele como caminhar, como proceder. Ignorar a dívida nunca vai ser a melhor solução, né? Então, para isso, você tem que mostrar para ele de uma forma macro e trazendo para o ambiente micro o quão prejudicial ele deixar de lado e o quão benéfico é ele tentar resolver de alguma forma. Por mais que seja um parcelamento alongado, né? Você resolve, encontra a capacidade financeira dele naquele momento, você tem que ter time nessa forma de abertura, nessa forma de abordagem, mas eventualmente daqui a 12, 14, 16 meses você pode trazer uma nova proposta para ele, não tem problema nenhum nisso, né? Você está, de novo, você está lutando com o endividamento familiar. Hoje a gente estava visitando um cliente nosso e ele estava explicando para a gente que o mercado está com muita dificuldade em conceder crédito, porque mudou. Se você tem um histórico com o cliente, você sabe que ele é bom pagador, você libera crédito. Mas e teu novo cliente? Você vai simplesmente se atentar a fazer uma consulta de negativação dele? Não. Ele pode estar negativado com você, mas ele pode estar positivado com você e tendo um bom relacionamento de pagamentos. Só que hoje esse dado não chega bem mastigado para o banco, vamos assim dizer. Então, ou seja, a concessão do crédito ela está muito sensível. Eles estão tendo muita dificuldade. O cliente pode estar mal pagador em algum momento. Tanto é que ele, de forma geral, a gente está falando muito de segunda, terceira instituição financeira para o cliente, que ele pode ter uma antiga que não foi muito tolerante com ele, que ele simplesmente, nesse momento, deixa de lado, e aquelas que acolheram ele de alguma forma, ele está preferenciando, está pagando em dia o cartão de crédito Sim. dele, né? E o mercado está com dificuldade de ler isso. Então, muito se conversa e vem de educação financeira. E se você consegue caminhar com o teu cliente dessa forma, você fideliza ele. E essa parte do crédito, os bancos digitais, eles estão ganhando muito espaço nessa, vou dizer, uma brecha dos bancos tradicionais, principalmente na seção de crédito. Então, em determinados lugares, pessoas que têm uma inadimplência e está com o nome negativado, ela tem crédito num banco digital e ele é com doses, né? Ele abre um pouquinho, Sim. Ele vai abrindo, daqui a pouco, e não está olhando diretamente àquela negativação. E isso o banco digital começou a ganhar muita força. E quando a gente fala do banco digital, a gente entende que as personas estão começando a se tornar cada vez mais digital. E aí a pergunta que eu faço, e aí pode ser uma dificuldade, tirando essa persona que é digital, como é o trabalho da recuperação de crédito digital para aquele que é o cara 60 a mais, que tem um pouco mais de dificuldade? Como que você entende que esse público, ou qual comunicação que você tem que fazer com ele, é muito diferente para quem é a persona digital, que vem de um banco digital, ou que tem uma idade que é uma persona mais aderente ao digital? Eu falo muito isso olhando para dentro de casa. Minha mãe tem uma dificuldade em ser digital. E como que você olha e como que isso é tratado dentro de casa? Tá. Assim, primeiro, de novo, o segredo do negócio é comunicação. Então, você tem um trabalho de copywriting bem feito aqui, de saber se comunicar com o teu cliente mais velho, vamos assim dizer, é fundamental. E o segundo é do que você vai apresentar para ele. Vamos superar a parte da suspeita de fraude, que você vai ter trabalhado isso de alguma forma já, e vamos olhar para a jornada do cliente. O erro que eu cometi no começo da Kitja foi querer poluir demais minha jornada com muita informação. Eu queria dar tanta transparência para o cliente, mas tanta transparência, que eu botava um monte de informação que, quando você olhava para um mapa de calor de comportamento do cliente, você vê que ele se perdia. Ele ficava perdendo muito tempo em informações que simplesmente eram complementares ao assunto principal, que era negociar. Aí a gente retrabalhou toda essa jornada para fazer uma jornada mais simples o possível.
Sim, eu levo informação sobre termos de uso, sobre CET, tudo isso para o cliente, mas você tem que apresentar isso no momento oportuno. O cliente está querendo se servir para negociar. Então não enche linguiça, cara. Mostra para ele exatamente o que você precisa apresentar. Alternativas, políticas, à vista dando desconto, parcelada tanto por cento de desconto. Quer deixar o cliente simular? Deixa. Mas a tua jornada não pode simplesmente permitir isso. Volta lá atrás. Tem que registrar esses eventos de comportamento. O cliente está dando um dado super rico, capacidade de pagamento. Às vezes tem uma oferta em 12 de 100 e o cliente está tentando empurrar uma oferta com R$ 50 de parcela. Se você tiver flexibilização de política, ok, você vai devolver isso para o cliente e vai fechar. Mas se você não tiver, você vai simplesmente desconsiderar essa informação? A não oferta hoje não significa que ela não seja amanhã. Então você precisa se comunicar com esse cliente. E a partir do momento que você tem essa oferta que encaixa no perfil dele, você precisa devolver a informação para ele. Mas para isso, você tem que saber, de novo, saber se comunicar com o cliente. E a jornada tem que ser o mais simplista possível.